Olá, espero que esteja bem. Eu sou o Nathan, aqui quem está comigo é o Gabriel. Nós somos do curso de Inteligência Artificial para Devs, e nosso grupo é constituído por mim, pelo Gabriel, Maiara, Murilo e Vitor. Nesse vídeo, nós vamos apresentar nosso projeto integrador da fase 1, cujo objetivo é prever os custos médicos individuais com base em dados de seguros de saúde. Aqui a gente pode ver um pouco mais sobre os campos que vão inteirar a nossa base de dados, tá? Então nós temos aqui a idade, o sexo, aqui a gente consegue ver também o IMC, se tem criança na família, se a pessoa é fumante ou não, qual é a sua região e também aqui os valores, certo? Do custo médico individual de cada um. Então, essa é a nossa base de dados que nós iremos alimentar, treinar nosso modelo, ok? Agora o Gabriel vai passar dando uma visão geral do código que a gente desenvolveu. Oi, sou o Gabriel e vou mostrar a parte do fonte para vocês. Da parte 16 à parte 19 é o tratamento da nossa planilha. Hoje nós tiramos ali os dados inválidos, duplicados. Pegamos apenas a idade onde é maior que zero, onde o IMC seja maior que zero e onde os valores seguros do seguro médico ali seja maior que zero. E retiramos ali onde a idade é menor que 18 e o cliente seja fumante. Então, por mais que isso possa acontecer em algum cenário, nossa planilha era um cenário muito raro, então nós resolvemos tirar para não acabar no estragando ali, né, o viés da planilha. Da planilha não, o viés da IA. Da linha 25 a 27 é a codificação. Por conta de sexo ser uma variável string e smoker também, então tem que transformar esses caras aí em numéricos. Então, no caso, sexo era masculino e feminino, e fumante era sim ou não. No caso da região, são quatro regiões, então eu tive que usar aí o getDummies aí para ele conseguir codificar esse cara aí no embaixo dos panos. As features, né, que são os dados de X, que são todo mundo exceto o valor de seguro, o chars, e valor de Y, que são chars. Então X influencia o valor de Y. Na linha 34 aí, temos dados de treinamento de X e Y, onde 20% desses caras aí, que é essa propriedade de teste size aí, 0,2, que é 20% dos testes, vão ser usados para. Onde 20% vão ser usados para teste, né? Do database inteiro. Do 37 ao 39, vamos usar a imputação dos valores ausentes, que, por exemplo, imagina que tem um registro ali onde não tenha um valor do seguro. Vai ser imputada naquele vazio ali a média da coluna inteira do valor de seguro. Esse é um tratamento que a IA vai fazer. A normalização, né, por conta de a nossa IA database ter valores como, por exemplo, idade e seguro. São numericamente discrepantes. Então você tem que, né, fazer esse tratamento aí para a IA não acabar nos perdendo ali, tendo um viés totalmente aleatório do que nós precisamos. Da linha 47 a 52, temos um dicionário aí, onde tem todos os o tipo de modelo que vamos treinar. Da linha 57 à linha 60, vamos treinar esses modelos, né? E vamos pegar ali o valor do R2 Score e do MSE. Então, para cada modelo, vamos ter um resultado ali para ver quais deles são os melhores, né? E além desses, tem o do KNN, onde nós vamos treinar também esse cara aí, entre 1 a 21 vizinhos, e que são, no caso, o K. E nesse caso aí, vamos ver o melhor valor de K para nós usar como resultado final, né? O valor de K. E esse cara de baixo aí, que é a linha 68 a 72, é a parte em que nós vamos ver qual que é o melhor valor de K para nós configurar o nosso KNN. E a linha 75 e a 77 é basicamente para mostrar os resultados da avaliação cruzada, né? E temos ali uma métrica ali para ter uma conclusão. E da linha 79 em diante são as partes dos gráficos aí em que o Nathan vai mostrar para nós aí. Bom, eu vou trazer agora a visualização comparativa. Aqui
Nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver a comparação do r ao quadrado, que basicamente é o coeficiente de determinação, e ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, consequentemente, a gente tem aqui em primeiro lugar o gradiente boosting com 0,8346, ou seja, 83,46%, que é o melhor valor, seguido do Randall Forest, que está próximo, 82%. Depois o KNN, com K igual a 7, como o Gabriel tinha demonstrado no código. Tem uma parte onde a gente valida qual é o melhor valor de 7, que foi do K, perdão, que é 7. E depois a gente vem com regressão linear, que ficou com 72,58%. E por fim, a árvore de decisão, que é 66,93%. Por sua vez, o melhor modelo foi o Gradient Boosting e o pior foi a árvore de decisão. Tá? Aqui a gente faz uma comparação de MSE, que basicamente é o erro quadrático médio. Quanto menor o erro, melhor. Por sua vez, novamente o Gradient Boosting se destaca com a melhor performance. Então, ele fica em primeiro lugar, depois o Randall Forest, o KNN, progressão linear e árvore de decisão. Basicamente, o gráfico se inverteu e, consequentemente, o Gradient Boosting acaba ficando em primeiro lugar novamente, né? Com seu erro quadrático médio menor quando comparado a todos os outros. A gente pode ver aqui que o valor dele foi de 2,27 vezes 10 elevado à sétima, quando a árvore de decisão ficou de 4,49. Ou seja, o valor basicamente quase que dobrou, né? Quando comparando o Gradient Boosting com a árvore de decisão. Então, é uma diferença muito grande. Aqui a gente tem um gráfico que é bem interessante, onde nós vemos aqui na legenda que os fumantes são os verdes e os não fumantes laranjas, e nós conseguimos analisar que os não fumantes têm gastos muito inferiores comparados aos fumantes. A gente pode ver aqui neste quadrante que os fumantes, a grande massa deles aqui vai até uns 12 mil, 13, mais ou menos aqui. Claro que existem alguns indivíduos que entram nessa faixa entre os 15 e os 30 mil, que são não fumantes, mas majoritariamente essa área aqui é dominada por pessoas fumantes, ou seja, pessoas estas que têm um valor muito maior nas suas contas quando elas saem do hospital, né? O valor a pagar ali acaba sendo muito maior. E também é bem interessante quando a gente olha aqui que no IMC, a partir de 30, o valor dispara. Ele vem aqui, ó, a partir do IMC 30, o valor sobe muito. Ele ultrapassa essa linha que vem aqui, ó, mais de 35 mil. E, consequentemente, as pessoas que estão com um índice de gordura corporal maior também têm esse valor maior a ser pago no seu tratamento. Então, pessoas fumantes e que também estão acima do peso precisam tomar um cuidado muito maior quando comparado com pessoas não fumantes, né? Bom, aqui a gente consegue ver a distribuição dos custos médicos por sexo e tabagismo, onde o sexo feminino é azul, o masculino laranja, do lado esquerdo pessoas fumantes e do lado direito não fumantes. E aqui a gente consegue ver que tem uma diferença colossal, onde as pessoas não fumantes ficam ali, ó, a gente consegue até analisar que as mulheres não fumantes têm gastos maiores do que os homens e este valor acaba virando oposto quando a gente vê também aqui que os homens fumantes têm gastos maiores com contas de hospitais do que as mulheres, né?
A gente pode ver aqui que quando não fumantes chega ali até próximo de uns 12.000 e quando fumantes ultrapassam os 40.000. É uma diferença gritante, né? Aqui, esse gráfico é bem interessante porque ele pega as regiões, compara também os valores e também as idades. E o que a gente consegue analisar aqui é que eles são bem parecidos com a sua concentração, a maior concentração de massa de indivíduos aqui. Parece que a gente está olhando até para o mesmo gráfico com algumas diferenças, né? Mas porque a grande massa se repete neles. E basicamente isso a gente também tentou levantar esse gráfico pensando assim, vai que pessoas de determinada região têm muito mais problemas de saúde por alguma questão de alguma fábrica, alguma poluição, algo assim. Mas acabou que a gente não teve grandes resultados quanto a isso, porém a gente consegue também analisar aqui que quanto maior a idade do indivíduo, maior também, consequentemente, é o valor que ele vem a pagar, independentemente do sexo dele, né? O que é algo natural. Aqui a gente tem uma média de custos de pessoas com e sem filhos. É possível ver que com filhos naturalmente fica um pouco mais caro, mas também não é uma diferença tão gritante quando a gente analisa e compara, por exemplo, com o tabagismo, o índice de gordura corporal, né? Se, aqui nós podemos ver a distribuição dos custos médicos com ou sem filhos também, mas de um outro modelo de gráfico, né? Onde quando você tem os filhos, novamente você tem custos um pouco mais elevados quando comparado a pessoas que não têm filhos, porém, novamente, como a gente pode ver essa dispersão aqui, acaba sendo maior para outros modelos de análise, né? Então, qual a conclusão que a gente chegou? Gradient Boosting e Random Forest acabaram se mostrando os dois melhores modelos aqui nas análises que nós fizemos, tanto comparando o MSE quanto o R ao quadrado, né, que é o coeficiente de determinação. E também nós analisamos que, em primeiro lugar, o tabagismo, pessoas fumantes acabam tendo que elevar muito ali, né, o seu valor do hospital. Em seguida, vem pessoas com o IMC elevado, com alto índice de gordura corporal, né? E em terceiro, por idade, né? Então, quanto mais velha a pessoa, mais ela acaba gastando consequentemente. E quarto também, que foi aquela comparação que a gente fez com pessoas que têm ou não filhos e acabou que mostrou que pessoas que de fato que têm filhos acabam gastando um pouco mais, mas não é uma diferença tão gritante assim quando comparado com os outros padrões de análise que a gente pôde averiguar aqui. Foi um projeto desafiador, a gente acabou evoluindo muito no percurso, acho que tanto tecnicamente quanto pessoalmente, foi muito gratificante. Queria agradecer a professora também pelas aulas, por todo o ensinamento. Muito obrigado. E com toda certeza eu falo por todo o grupo que fez a diferença na nossa vida. Muito obrigado.